página 58. O que fazer em caso de aquaplanagem? Segurar firmemente o volante ou guidão sem virá-lo. Desacelerar o veículo sem frear bruscamente e se as rodas estiverem viradas ou travadas no momento que voltar ao contato dos pneus com a pista, o veículo poderá se desgovernar. Então, no momento de aquaplanagem, eu mantenho firme ali o volante, só desacelero, só tiro o pé do acelerador, não posso pisar no freio, porque senão ela vai travar as rodas nessa água e vou perder ali o atrito, então vai rodar na pista. Então, só alivio o pé do acelerador, seguro firme que a aderência se restabelece. Enchentes e alagamentos, o ideal é evitar circular por trechos alagados, a água pode esconder buracos, obstáculos e causar acidentes, danificar o motor, dependendo da profundidade, além do risco de ser arrastado pela correnteza. E se for inevitável passar por um local alagado, deve-se escolher um trajeto onde a água não ultrapasse a metade da altura da roda do veículo e manter a aceleração constante em primeira marcha. Então, se o alagamento ali tem correnteza, eu não posso querer me aventurar a querer atravessar, porque não vai dar certo. O carro vai ser arrastado para dentro do rio. Isso aconteceu um tempo atrás com um senhor, 72 anos, morreu afogado. E não sei se vocês viram na notícia, mas acho que foi ontem também em Santa Catarina aconteceu a mesma coisa. Foi querer atravessar o alagamento, tinha correnteza, foi levado para o rio e morreu a família, né? A chuva acompanhada de pedras de gelo apresenta riscos adicionais. Durante a ocorrência de granizo, a visibilidade é ainda menor. Pode ferir pedestres, ciclistas e motociclistas e seus passageiros. Pode quebrar vidros, faróis, danificar a pintura lataria do veículo. O granizo pode assustar, levando as pessoas a comportamentos imprevisíveis que podem causar acidentes. As pessoas ficam apavoradas com essa situação, né? Além das recomendações para chuva, deve-se também parar somente em locais seguros para evitar acidentes com os demais veículos, trafegar em velocidade compatível com a situação e, sempre que possível, motociclistas devem procurar lugar coberto, lugar abrigado, para se esconder dessas pedras. E agora, então, a tendência é cair cada vez pedras maiores, né? Em caso de quebra de para-brisas, se o vidro for do tipo laminado, não haverá perda total da visibilidade, pois ele apresentará trincas maiores. Se o vidro for temperado, irá trincar em milhares de pequenos pedaços, impossibilitando a visão. Neste caso, é preciso reduzir a velocidade, sinalizar e parar em local seguro. Se for inevitável dirigir sem o para-brisa, conserve as janelas do veículo fechadas. Isso impede a entrada excessiva de ar. Os vidros laminados, eles têm uma película de silicone no meio que une as duas partes do vidro. Então, se caso de ele trincar, ele não se separa. Diferente do vidro temperado, que ainda tem nos carros antigos, os modelos mais antigos, como a Kombi, o Fusca, o Opala, ainda tem esse vidro temperado. Então eles tilhaçam, né? Vira milhares de pedaços ali. Os mais novos são laminados. Neblina ou cerração, conduzir sobre neblina exige muito cuidado e experiência. Graves acidentes e engavetamentos podem ocorrer devido a essa condição adversa. Precauções: nas estradas, trechos e horários sujeitos à neblina são previsíveis e podem ser evitados, principalmente aí na época do inverno, né? Tem bastante neblina. Redobrar a atenção e aumentar a distância de segurança. Então eu aumento ali a distância do veículo à frente, porque a distância de frenagem para parar não será mais a mesma que uma pista seca. É diferente, a pista molhada, né? Reduzir a velocidade, mantendo um ritmo seguro e constante. Manter o farol baixo, ó, aqui, ó, tá a resposta lá daquela pergunta na prova. Manter o farol baixo ou farol de neblina aceso mesmo de dia. Não usar luz alta, pois ela piora a visibilidade.
parar somente em emergências em acostamento em locais seguros e manter o pisca-alerta ligado. Em pistas sem acostamento, é preferível seguir em frente com cuidado. Atenção, pisca-alerta não deve ser usado com o veículo em movimento, exceto em situações de emergência. Tive uma pane elétrica, tive uma pane mecânica, furou um pneu, sim, daí eu utilizo. Fumaça não é uma situação climática, mas provoca falta de visibilidade semelhante à causada pela neblina, com diferenças importantes. Ocorre de maneira localizada, mas é difícil avaliar a sua intensidade e extensão. Pode provocar irritação nos olhos, tosse ou sufocação, principalmente nos motociclistas, que estão sempre mais expostos. Deve-se evitar, sempre que possível, trafegar sob fumaça densa, porém, se for inevitável, seguir as seguintes recomendações. Antes de entrar na fumaça, ligar a pisca-alerta e reduzir a velocidade. Depois de entrar, é melhor não parar até sair do outro lado. No caso de automóveis, fechar todas as janelas e não frear bruscamente, pois pode resultar em colisão traseira. Calor e frio excessivos em motos e veículos sem ar-condicionado, além do desconforto, o calor pode provocar sonolência. Deve-se manter o veículo ventilado, o corpo bem hidratado e a mente alerta. Frio excessivo provoca rigidez das mãos e pés, principalmente em motociclistas, exigindo vestimentas corretas. A tendência a embaçamento interno dos vidros dos veículos deve ser controlada com ventilação e recursos disponíveis no mesmo. Condições adversas das vias. O ideal seria transitar por vias bem projetadas, construídas, sinalizadas e conservadas adequadamente, porém, isso nem sempre é possível. Embora, né, a gente tenha aí consideravelmente umas vias excelentes aí na cidade, né? As principais condições adversas das vias são sinalização inadequada ou deficiente, pavimentação inexistente ou defeituosa, aclives ou declives muito acentuados, aclive subida, declive descida, pistas ou faixas de rolamento com largura inferior à ideal, curvas mal projetadas ou mal construídas, lombadas, ondulações e desníveis, acostamento inexistente ou com um desnível excessivo, má conservação, buracos, falhas e outras irregularidades, pista escorregadia ou com drenagem deficiente, permitindo acúmulo de água, vegetação muito próxima da pista, principalmente em curvas, né, onde o mato está avançando, isso tira a visão. Planejar o itinerário. É importante planejar itinerário com antecedência, considerando as condições das vias em aplicativo do tipo Google Maps ou Waze. Todo condutor deve utilizar as vias de forma segura, reconhecendo os seus perigos e deficiências e ajustando-se nas suas condições. O GPS, ele é uma excelente ferramenta aí de orientação e ele pode ser usado, é permitido, não é proibido. Desde que, claro, o celular esteja bem fixo no painel, num suporte, a tela no GPS, não tem problema nenhum. E, aliás, ele orienta aí as vias mais econômicas, o trajeto mais curto, consegue evitar congestionamento, consegue evitar até acidentes e até blitz, utilizando aí o Waze, né? Página 60. Vias mal conservadas. A má conservação das vias pode danificar o veículo, principalmente a suspensão, e provocar acidentes. As principais recomendações são conduzir em velocidade compatível com a condição da via. No caso de automóveis, cuidar para não bater a parte de baixo do veículo, pois poderá danificar o reservatório do óleo do motor. Cuidar para não bater em outros veículos ao frear ou tentar desviar de buracos na pista. Veículo de carga não devem trafegar com excesso de peso, pois esta é a maior causa de deterioração do pavimento. Estraga, né? Com maior peso.
Motos, cuidar com pedras e buracos que podem danificar pneus e aros, além de desequilibrar a moto. Se for inevitável transpor obstáculos, lombadas, cruzar trilhos ou sonorizadores, deve-se reduzir a velocidade, aproximar-se em ângulo de 90 graus, em linha reta e erguer-se um pouco do assento, apoiando-se nas pedaleiras. Em caso de derrapagem, segurar firmemente o guidão no sentido da derrapagem sem acelerar, frear e nem utilizar a embreagem para que a aderência se restabeleça. As condições que podem deixar a pista com pouca aderência são pavimento molhado, particularmente logo após começar a chover, manchas de óleo na pista, piso de terra com acúmulo de pedregulho e areia no pavimento, lama e gelo, faixas pintadas na pista, placas de aço, especialmente quando molhadas. Para pilotar uma moto com segurança em superfícies com pouca aderência, deve-se. É preferível reduzir a velocidade antes dos pontos de baixa aderência do que frear durante elas, principalmente em curvas. Preciso que haja um equilíbrio entre os freios dianteiro e traseiro da moto para evitar derrapagens e quedas. A regulagem dos freios ela é sempre melhor na roda dianteira e menor na roda traseira. É uma proporção de 60 para 40%. 60% na roda dianteira e 40% para que justamente na frenagem ele sente o bico no chão e reduza a distância de frenagem. A mesma coisa com o carro. Maior a eficiência nas rodas dianteiras e menor nas rodas traseiras. Em motos mais antigas, é o condutor que regula a pressão dos freios, cuidando para não travar a roda traseira, que provoca derrapagem em pistas escorregadias. Motos novas são equipadas com freios ABS que são mais eficientes e evitam travamento das rodas, ou BPS que distribui a pressão de frenagem entre as rodas dianteira e traseira. Cuidado também para não derrapar ao acelerar, acionar a embreagem ou trocar marchas durante as curvas. Ter cuidado ao passar de um tipo de piso para o outro, como por exemplo do asfalto limpo para acostamento com areia. Em piso molhado, deve-se trafegar sobre os rastros dos pneus dos outros veículos onde há menos acúmulo de água. Evitar faixa de areia, sujeira e folhas soltas nas laterais da pista. Paramos aqui na página 60 e amanhã continuaremos a leitura da nossa apostila. Agora falta pouco para finalizar, né?